Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela Ferreira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Eu deixei um boxzinho, de perguntas lá no meu Instagram, separei as melhores para responder vocês. Eu pretendo gravar um vídeo também a respeito de coisas que, se eu soubesse, se alguém tivesse dito para mim quando eu fui empreender, nossa, tinha me poupado muitos problemas. Nossa, é difícil fazer qualquer movimento daqui para cima, porque o senhor Renatinho pegou pesado comigo nos treinos de musculação, mas tudo bem, não vê o caso. Eu tô aqui de cenário novo, na verdade vocês vão ver, acho que bastante cenários novos, porque eu tô tentando gravar um pouquinho aqui no estúdio. Esse é meu cenário de Dia dos Pais, um cenário diferente aqui, e eu tô tentando aproveitar mais o espaço do meu estúdio, Pra quem não sabe, eu trabalho com fotografia também. Então, eu falei, nossa, tem tanto fundo divertido aqui, tanto fundo legal, então eu quero trazer essa mudança, algo mais dinâmico para vocês. Mas enfim, chega de papo e vamos ao que interessa. Separei as melhores perguntas para responder para vocês, vou colocar em algum lugarzinho desta tela que está aqui e vamos começar, tá? Eu separei aqui para eu ler, para eu não, porque, a memória da pessoa aqui, mas enfim. Perguntaram pra mim, eu geralmente não falo o nome das pessoas, não mostro a carinha, porque eu acho que fica expondo, pra muitas pessoas e tal. Às vezes a pessoa quer meio que perguntar assim, e aí eu prefiro não expor. Eu já ia falar quem falou, mas enfim. Vamos lá. O item principal que devo saber para abrir uma empresa. Olha, tem muitas coisas que você deve saber para abrir uma empresa. Igual eu falei, tem coisas que se as pessoas tivessem falado para mim no início da minha carreira, eu não teria feito ou eu teria feito diferente. Mas uma coisa que você tem que saber para abrir a sua empresa é que pesquise muito, tá? Dentro da lei, dentro daquilo que você precisa para abrir a sua empresa. Pesquise saber das leis que você vai ter que cumprir relacionadas àquele nicho, àquele mercado que você vai abrir. E algo que eu acho que é essencial para você ter na sua empresa, são contratos. Independente de qual área você seja, eu na minha fotografia eu tenho os contratos, na parte de consultoria tenho os contratos, na parte de divulgação de tudo tenha contratos, tenha as coisas por escrito que você combina com as pessoas, porque gente, o que tem de coisa que eu já combinei, eu quero contar a história do meu café para vocês. O que teve de coisa de prejuízo que eu já levei por não assinar contrato, não colocar por escrito orçamento. Nossa, acabou comigo e realmente eu não abri o café por conta disso, porque eu tive muito prejuízo. Mas se eu tivesse sido um pouquinho mais esperta, eu teria feito com um contrato e aí as coisas seriam diferentes. Então, se uma coisa eu posso dizer para você, tenha contrato de tudo que você vai fazer. Próxima pergunta. Bom, vamos lá. Estou saindo do meu emprego fixo para abrir uma loja. Algum conselho? Primeiro, eu sempre vou falar de fundo de emergência. Antes de você largar o seu emprego fixo, a sua renda fixa, para se tornar um profissional autônomo, principalmente no início da sua abertura da loja, sempre tenha uma renda guardada ali, um dinheiro guardado que você possa viver no mínimo 4 a 5 meses. Eu indico 6, que todas as suas contas fixas que você tem aquele dinheiro guardado, tá? Seja aí na onde você quiser, seja num tesouro direto ou na poupança mesmo, na onde seja fácil você tirar, caso você venha a precisar. Porque, gente, estar no ramo autônomo é muito instável, A gente tem a prova aí, de tudo isso que está acontecendo, então é muito instável. A gente precisa estar preparada para que isso, para se caso acontecer algo, a gente tenha esse valor que é os gastos fixos, Então coloca aí todos os gastos fixos mensais que você tem. Se você não faz isso, já começa por aí. Não abra sua empresa sem anotar tudo que você gasta, tudo que entra, tudo que sai. Você tem que ter clareza daquilo que está acontecendo no financeiro da sua empresa, tá? Esse é o fundamental. E na sua vida pessoal também. Então faça aí uma lista de coisas que você paga mensalmente e um pouquinho a mais, Porque a gente sabe que pode acontecer uma eventualidade ou outra, e multiplica isso pelo número de meses que você quer ter essa segurança. A hora que você tiver esse valor, aí vai, minha amiga, aí vai na fé, bora, abre que vai dar tudo certo. É porque a gente tem que se precaver, tá? Então, próxima pergunta. Como começar? Como começar a empreender? Eu sempre fui uma pessoa empreendedora, sempre comecei, eu já nasci, os meus pais já tinham um hotel aqui na cidade onde eu moro, que é a cidade turística, que é Aparecida, São Paulo.
Eu ia falar até como o pessoal fala que é Aparecida do Norte, mas ela não está localizada no Norte. Então eu tinha já nasci com eles sendo empreendedores, né? E aí eu tinha muito isso claro, eu sempre ajudei ele em toda a estrutura, né, do hotel. Ficando um pouco mais velha, fui me aprofundar, fiz curso de administração, contabilidade, toda essa área, mas depois eu vi que não era bem uma área que eu queria seguir. Mas até hoje eu auxilio ele, faço várias coisas, enfim, mas não é uma área que eu curto muito. Acabei encontrando a fotografia, eu já nem lembro mais se eu gravei um vídeo sobre isso, eu acho que não, acho que só no meu @profissional, né? Contando como eu cheguei na fotografia. Eu caí um pouco de paraquedas, mas eu gostava muito. Mas antes também de entrar na fotografia, como eu falei, eu achava que eu ia seguir esse ramo de contabilidade, administração, alguma coisa nessa área. E aí depois eu fui vendo que eu não curtia tanto, aí eu comecei a procurar marketing. Na verdade, na época, né, alguns anos atrás, o marketing de mídias sociais, né, o marketing digital não era tão forte quanto é hoje. Então era aquele marketing mais fly, aquele marketing jornal, revista, todas essas coisinhas. Então eu estudei muito sobre isso lá no início e eu gostava muito dessa área. Foi então que as redes sociais foram surgindo, eu fui me aprofundando mais, fui estudando mais, comecei a aprender sobre marketing digital. Hoje eu faço consultoria de mídias sociais, principalmente online para qualquer pessoa, ajudo a como divulgar o seu trabalho, a como fazer, enfim. Eu faço toda essa parte, pretendo sim construir a minha agência de publicidade, isso já é um projeto que está aí no forninho. Aí acabamos, né, abrindo aqui a academia, acabamos fazendo parte da tapiocaria também, então sempre tive muito isso, né, fora a minha empresa de fotografia, óbvio. Então eu sempre tive muito isso de ser empreendedora, de querer fazer o meu próprio negócio. Tenho muitos outros projetos no forninho que eu pretendo tirar e produzir, né, depois que toda essa bagunça passar. Então assim, como começar, né? Como eu falei, eu sempre tive isso de empreendedorismo, sempre teve muito firmado isso em mim. Então você tem que ter certeza daquilo que você quer. Se você realmente quer empreender, se você está disposta a fazer tudo que uma pessoa que empreende faz, porque não é tão fácil quanto parece, né? Então como efetivamente você começa? Você tem que planejar. Planejamento é tudo. Sério, gente, se você não planeja, você não consegue nem emagrecer. Eu falo isso aqui nos vídeos. Faça um plano de ação. O que é o plano de ação? É aquilo que eu preciso fazer para alcançar, para sair do ponto A até o B. Então, nessa caminhada, o que eu preciso realizar? Feito isso, você vai ver que não vai sair nem tudo como você planejou, mas é muito importante fazer esse planejamento. Então, planeje a sua empresa, a estrutura total dela. Bora para a próxima. Como não desistir? Porque tá difícil. Realmente, não tá fácil para ninguém, principalmente no momento atual, né? Atual, vocês sabem do que eu tô falando, porque eu não posso falar aqui no YouTube. Então, realmente não tá fácil. E essa parte do como não desistir é algo que você vai ter que fazer todos os dias. É algo que às vezes dá vontade de realmente jogar tudo pro ar, mas a gente sabe que não é bem assim. A gente respira e volta pro foco. Uma coisa que eu volto a falar no planejamento e também da reserva de emergência, o mesmo se aplica para sua empresa. Não importa quanto tempo tenha a sua empresa, planeje a sua reserva de emergência o mais rápido possível. Eu acho que a partir desse momento que nós estamos vivendo, muita gente vai começar a prestar um pouquinho mais de atenção nas suas finanças e realmente, efetivamente, começar a guardar dinheiro, a pensar na reserva de emergência. E, gente, eu falo isso pra vocês com propriedade, porque a pessoa aqui, ó, era endividada. Eu quero contar essa história pra vocês. Como que a pessoa aqui saiu de endividada a investidora na Bolsa de Valores. Então, a gente vai conversar sobre isso num outro vídeo. Perguntaram aqui, por que seu café não deu certo? Eu acho que eu até falei, eu respondi sem querer essa pergunta no início, né? Realmente, meu café não deu certo porque no começo eu fiz muita burrada. Eu quero falar sobre isso em um vídeo específico, que vocês sabem que eu começo a falar, eu não paro mais. Mas assim, resumidamente foi isso. Eu fiz
contratos verbais com várias pessoas, vários fornecedores que queriam fazer coisas no café e eu acabei levando cano, acabei levando prejuízo. Então, mesmo tendo recibo de pagamento das coisas que eu fiz, muita gente sumiu, muita gente não voltou a trabalhar, pegou o dinheiro da entrada e vazou e não tinha nada que assegurasse que aquela pessoa iria voltar. E também eu não pensei muito bem, às vezes a gente fica pensando nisso, tá, gente? Economizar ou pagar para uma firma um pouco mais cara. Na época eu não tinha tanto dinheiro, eu não fiz um planejamento muito grande, sabe? Por isso que eu falo, as coisas que eu dou dicas aqui, gente, é porque eu passei por isso e eu sei o que eu tô falando. Então eu não fiz um bom planejamento, uma boa estrutura de planejamento para abrir. Eu só queria abrir e aí eu fui com a cara e a coragem. Às vezes dá certo, às vezes dá, às vezes não, igual aconteceu com o meu café. Então, eu procurei algo mais em conta do que fazer com uma agência especializada. Aconteceu que levaram uma grana que eu já não tinha muito, levaram, sumiram e eu não consegui dar continuidade no café. E entre outros motivos. Então, o principal foi esse. Dá para empreender sem ter loja física? Óbvio, meu Deus, eu falo isso nas consultorias de mídias sociais o tempo inteiro. Você não precisa ter uma loja física, um espaço para que você consiga desenvolver o seu trabalho de loja online. Você só precisa ter um canto na sua casa onde você possa ter estoque, ter suas embalagens, ter tudo aquilo que você vai trabalhar para você ter um controle maior. O que fazer para crescer? Trabalho. Não tem como crescer sem trabalho. Só que essa pergunta também ficou um pouco vaga, porque eu não sei se você quis dizer, ou a pessoa que perguntou, né, quis dizer se como faz para crescer no âmbito de mídias sociais, ou de repente crescer no âmbito de vendas, né? Então tudo isso são coisas diferentes, são estratégias diferentes. Agora, se você quer crescer nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, qualquer lugar, pode contratar a pessoa aqui para poder fazer a mentoria. Você vai ver que vai alavancar bastante o seu negócio. Como empreender com pouco dinheiro? Então, é o que eu falei, a gente tem que ter o planejamento e fazer aquilo que está dentro da nossa realidade. Então você vai ver o seu orçamento, né, aquilo que realmente você tem para investir, e aí você vai ver o que você consegue fazer com aquilo. De repente é comprar menos estoque de mercadoria ou não comprar nada, achar um fornecedor que venda poucas peças para você de repente economizar, ou se o seu produto é digital, ver plataformas mais baratas, né, mais em conta, ou enfim, começar a vender outros produtos só na parte do Instagram, ou começar na região que você tá, daí pega um dinheiro, depois você expande para enviar para o Brasil, porque requer uma logística um pouco maior, né, um orçamento um pouco maior. E aí vem, eu não sei se a ideia é fazer algo físico ou não, uma loja mesmo, e aí não tem jeito, vai ter que gastar um pouco, ainda mais se você parar para pensar no ponto que você vai pegar, se exige reforma ou não, enfim. Então é uma pergunta muito vasta, né? Como empreender com pouco dinheiro? Dá, mas você vai ter que se planejar muito bem para fazer as coisas à risca e ver o que você pode cortar ou não. Você começou como? Eu acho que eu automaticamente já respondi essa pergunta, né? Então, hoje é o que eu falei, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e acho que veio daí, né? Começou lá atrás com os meus pais, de já ver eles empreendendo e pensar que eu não queria viver tendo que seguir uma regrinha, seguir horários todos os dias, porque eu tenho o meu ritmo, e é muito diferente, né, você trabalhar com um chefe ali, do que você comandar a sua própria empresa. Eu já trabalhei, eu já dei aula, por incrível que pareça, de marketing de conteúdo, de informática, dessas coisinhas, numa escola onde eu automaticamente aprendia também, fazia os próprios cursos e depois dava aula dos cursos que eu fiz. Então eu via, né, de ter que cumprir aquele horário, de ter que acompanhar as regras e tal, já era uma coisa que eu tinha na minha cabeça que eu não queria. Então, desde sempre, eu já queria ter o meu próprio negócio. Eu preciso pagar anúncios para crescer no Instagram? Tem a ver com empreendedorismo? Acho que tem. Acho que eu printei, né? Não sei porque eu printei, mas tudo bem. Sim e não, né? Dá pra você crescer organicamente. O meu Instagram pessoal, ele é totalmente orgânico. Eu nunca patrocinei um post naquele negócio, porque nem tem como, o Instagram nem permite patrocinar antes e depois, que era o que eu queria patrocinar, né? Porque eu estava falando de emagrecimento, estou falando, então eu queria, mas não dava para patrocinar.
Então não tinha sentido eu patrocinar outras coisas que não chamassem tanto atenção. E aí eu fui crescendo tudo organicamente, produzindo conteúdo de relevância e as pessoas se identificando com a minha história. Foi o que aconteceu. Então, assim, dá para crescer organicamente, mas o pagar, né, acelera um pouco o processo, principalmente se for de marca, né, loja. Você falou que não fez faculdade, por quê? Sim, no post que eu falei, deixei as perguntinhas lá, eu tinha falado nos stories anteriores que eu não fiz faculdade. Na verdade, o porquê foi, minha irmã foi para UTI bem na semana que eu ia iniciar na faculdade de publicidade e propaganda. Eu já estava querendo entrar nessa área já, né, há bastante tempo. Então, eu ia entrar para fazer faculdade, eu não tenho nada contra especificamente a faculdade, mas aí ela foi pra UTI, aí eu me senti totalmente desestabilizada, né? Porque ela faleceu com 40, então joga 4 anos atrás, dá pra ver que eu não sou área de exatas, né? Com uns 36 anos, um pouquinho antes até, quando acho que ela tava com uns 35 pra 36, ela foi pra UTI. Então, me desestabilizou muito. E a partir desse dia, eu até quero contar essa história pra vocês, porque foi o que me transformou muito numa pessoa muito melhor, tudo que a gente passou. Então ela foi pra UTI e ela ficou 40 dias lá. Esses 40 dias bastaram para transformar a nossa vida por completo no dia que ela voltou para casa. Então foi assim, eu não tinha mesmo psicológico, não tinha emocional, não tinha nada para iniciar uma faculdade, então eu abandonei. E aí depois eu comecei a empreender, comecei a fazer coisas, trabalhar no mundo digital e acabei não fazendo. Não significa que talvez eu não tenha vontade de fazer ou não queira fazer. Bom, então gente, é isso, eu separei só essas, porque com certeza o vídeo já ficou longo pra caramba. Mas é isso, eu queria compartilhar, né, responder algumas perguntinhas, eu quero trazer um pouco mais desse conteúdo pra vocês. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem alguma pergunta, e eu já aproveito pra falar muito obrigada por você que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele like pra ajudar o canal a crescer. Eu nem tô acreditando que eu tô vivendo tudo isso aqui com vocês nesse canal, porque é surreal pra mim chegar ao número de inscritos que a gente tá. Já já a gente chega a 30 mil inscritos e, meu Deus do céu, é um sonho. E o que eu recebo de feedback lá no meu Insta também, de pessoas que se sentiram motivadas de alguma forma, pra mim é a melhor coisa que tem. E aí vocês vão perceber muito, gente, que todo o conteúdo que eu quero trazer aqui pra vocês tá muito atrelado ao emagrecimento. Eu sempre vou bater na tecla. Se você não consegue emagrecer, não é só por conta especificamente de comer demais, né? De não praticar exercícios. Existe um fator, tá? Que contribuem para que você não consiga emagrecer. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, hein? Já vou até gravar ele depois disso aqui. Então fica de olho, se inscreve para você não perder, ativa as notificações. Então é isso, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.